gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô com um conteúdo um pouquinho diferente. Confesso que eu tava doida pra gravar esse vídeo. É um videozinho mostrando como que tá o meu sistema de planner, né? E configurando ele pro mês de novembro. Essa primeira parte, gente, eu mostro um pedacinho do meu planner, as partes de outubro, as partes que eu configurei para outubro. Eu comecei a usar esse caderno lá pro dia 27 de outubro, então já foi pro finalzinho do mês. Mesmo assim, eu fiz todas as configurações, coloquei calendários para os meus conteúdos, os controles do VOD das lives, os clipes que são postados no Instagram. Então tem tipo um pouquinho de tudo que eu uso para me organizar nos conteúdos que eu tenho que sair, além das atividades que são relacionadas às lives, né? Então, as minhas tarefas todas relacionadas aos conteúdos gerais da live. É, e se vocês quiserem ver com mais detalhe como é que ficou esse início do planner, me avisem que eu posso fazer um vídeo mostrando para vocês como é que foi que eu fiz. Hoje a gente vai configurar o meu planner para novembro. Eu comecei separando vários materiais e eu gosto muito de fazer colagem. Eu já mencionei num vídeo anterior, né, o vídeo que eu mostro os meus antigos journals e tal, que eu não sou uma pessoa que usa muito adesivo. Eu não compro, não tenho costume de comprar muitos adesivos. Eu geralmente compro adesivo quando eu vou em evento. E os últimos adesivos que eu tinha, eu usei tudo na. Eu usei tudo já, que foi os que eu comprei no Sana, né? Então, eu comecei separando tudo que eu ia usar. Eu fui mais com uma paleta preto com não sei se é verde neon, se é amarelo neon, não sei o que que é. Aproveitei para mostrar para vocês a minha caixinha. O Rami fala que eu sou meio psicopata por causa dessa caixinha, porque eu faço recortes das letrinhas de revistas e tal, e coloco aí separado de acordo com o alfabeto, assim como essas tirinhas, né, de recortes que eu acho bonitinho, vou separando para poder usar à medida que for tendo necessidade, né? Ele tava falando comigo que isso é coisa de gente doida. Fiquei aí, que é seu critério desse dia aí, o que que tu acha sobre isso. Mas eu faço muito recorte. Esses dias mesmo eu tava recortando uma caixa de shampoo Pantene. E eu acho assim, se você. Eu gostaria também de deixar claro que se você não tem muitos materiais, você consegue fazer uma decoração legal, sabe? Tipo, nesse meu caso, eu usei folhas pretas que eu recortei de um livro duplicado que eu tenho aqui. Usei recortes de mangá, que eu ganhei um mangá que eu já tinha, então eu usei ele para recorte. E folhas soltas de coisas que eu tinha, sabe? Tipo, recortes de coisas que eu tinha jogado por aqui, frases interessantes que eu recortei de algum lugar. Fui juntando os materiais que combinavam entre si e fui fazendo as combinações, sabe? Então, eu queria que fosse uma parada mais neutra, porém, eu acabei me empolgando com a ideia do neon ao longo da decoração para dar, tipo, uma quebrada nos tons neutros, né? Eu gostei bastante. Confesso que eu gostei bastante. Nessa hora, minha airfryer começou a tocar, porque eu tinha colocado um pão de queijo pra fazer, né? Pra quem não sabe, eu sou mineira, então fraco pelo pão de queijo tá aí sempre firme e forte. E foi a minha primeira vez gravando um vídeo nesse formato. Se vocês gostarem ou tiverem alguma sugestão do que eu posso fazer melhor ou o que eu posso ajustar, me avisem que eu vou melhorando para os próximos vídeos. Como eu já mencionei aqui outras vezes, eu não tenho costume de fazer vídeo gravado, então ainda estou me adaptando. Qual que foi o rolê aqui, gente? Eu comecei a fazer o calendário do mês e eu cometi vários erros, tá? Cometi vários erros, porque eu não. Pô, eu contei, eu queria que ficasse, tipo, quadradinhos certinhos, né? Então, se eu não me engano, foram, tipo, 4 por 4. Esse meu caderno, ele é pontilhado, então ele facilita essa contagem para fazer o layout. Só que nessa primeira parte aí que eu tô mostrando pra vocês, eu errei a conta. Então dá pra ver ali que na terça-feira ficou mais estreito, ó. Mas é isso, né?
É isso, acontece. E depois, logo em seguida, eu percebi que tava faltando um dia. Por quê? Esse mês tem 6 semanas, porque ele começa num sábado e termina num domingo. Achei uma afronta. Confesso que eu achei uma afronta. Mas aí eu tive que acrescentar mais um quadradinho ali no final, que deixou tudo bem esquisito. Mas depois eu vim com decoração e tampei, que tava me incomodando mais. A terça-feira, que ficou mais estreita, eu não tive como cobrir muito. Mas ok. Uma outra coisa que eu me arrependi foi ter usado essa canetinha verde para fazer a grade do meu calendário. Mas depois, mas depois eu voltei e ajustei isso com a ideia que eu tive para fazer o layout no próximo spread, né? Basicamente, eu acabei optando por fazer tudo em preto, com só a única coisa colorida seria o marca-texto neon, combinando com os recortes de post-it que, que eu usei pra fazer essa quebra, assim, como é que diz isso, hein? Esse destaque, digamos assim, né? Eu achei depois, eu lembrei, né, que eu tinha essa folha com essas estrelinhas e eu achei que super combinou. Então eu usei as estrelinhas pra tampar várias cagadas que eu fiz ao longo da página, tá? Nossa, a mente parou de funcionar. Peraí. É assim que funciona, né? A gente, igual, eu não decido os meus spreads todos de antemão. Obviamente eu tenho uma noção do que eu vou fazer, o que eu normalmente uso. Mas esses erros de cálculo sempre acontecem, então a gente vai reajustando à medida da necessidade até ficar do jeito que fique satisfeito, né? E eu adoro fazer colagem, então pra mim é sempre muito satisfatório, tipo, descobrir como que, pô, eu começo com mente vazia e termino com uma decoração. Eu adorei essa decoração. Eu achei que eu ia me arrepender de ter feito isso em neon depois. Mas eu confesso que eu adorei. Eu achei que ficou super diferente das decorações que eu já fiz. E gostei muito. Uma outra coisa que eu tô obcecada, vocês vão notar que eu vou usar o tempo todo ao longo do vídeo, é exatamente o cortador de cantos. Cara, eu comprei esse cortador de cantos e agora eu estou assim, simplesmente obcecada. Eu uso pra tudo. Tudo que eu vou fazer, eu pego e faço as voltinhas. As Eu faço as voltinhas com o cortador de canto pra dar um tchan, entendeu? E aí eu gostei bastante. Eu comecei a ficar irritada porque tava tendo muito pedaço vazio. E aí eu coloquei essas decorações no cantinho meio que pra preencher esses espaços. Mas no final eu gostei muito do resultado. Agora, na hora que eu notei que aquela parte de cima tava muito vazia, eu falei, vou colocar só uns pedacinhos de papel aqui. Esse papel quadriculado, inclusive, eu comprei um bloco desse papel, porque teve uma fase do meu journaling que eu tava fazendo cadernos costurados, né? Cadernos próprios costurados. E eu queria um caderno com folha quadriculada. E aí, eu investi nesse bloco que veio com acho que 80 folhas de papel quadriculado. Só que o que aconteceu? Eu me arrependi, porque eu achei que o quadriculado dele ficou muito escuro. Então, tipo, mesmo quando eu escrevia com uma caneta gel, ele ficava gritante perto da cor da caneta, sabe? E já estou aceitando sugestões para temas do mês de dezembro. E aí nós vamos começar os spreads semanais. Na primeira folha do mês, eu costumo colocar as prioridades do mês, quais são as tarefas semanais que eu tenho para fazer. Se eu for fazer algum tracking, tipo tracking de algum hábito ou de alguma coisa desse tipo, eu faço nessa página também, para depois começar os meus dailies, digamos assim, né? As minhas colunas para as minhas atividades diárias. Já deu pra notar aí que meu pão de queijo chegou, né? Estou aí como já preparada ali, ó. Já tinha comido uns 3 pão de queijo nessa hora. Então eu fiz todo o esboço, né, de como que eu queria dividir a página. Eu tava doida pra usar essa imagem aí. Eu usei, mas não foi nesse spread. Porque os espaços. Nessa página, eu priorizei setar eram os espaços que eu ia precisar, ao invés de focar na decoração. Então, depois que eu
setei tudo que eu precisava dividir na página, eu comecei a fazer as decorações que os espaços vazios, né? Então, eu tinha recortado essas mensagenzinhas que são tipo uns rabiscos com umas mensagens de tipo, vá um pouco lá fora. Pô, tá com dúvida, pesquisa. Umas mensagens tipo pra compor, mas que são coisas interessantes pra mim, por exemplo, que tenho deficiência em vitamina D, né? Que eu não saio, não saio de casa. Consequentemente, não pego sol. Então eu coloquei umas coisinhas que faziam sentido aí também. E eu achei super massa eu ter encontrado, tipo, recortes que refletem isso pra poder usar, sabe? Eu fiz alguns recortes de mangá também, então, tipo, tem uns pedacinhos de mangá que ficaram bem bonitinhos que eu fui colocando. E eu achei que super combinou, tipo, com a paleta de cores que eu fiz pra esse mês. A minha intenção é fazer o mês todo nessa cor, com os mesmos materiais, mas nesse vídeo eu só mostrei a primeira semana, porque esse setup da primeira semana eu demorei. O bruto do vídeo ficou em média 2 horas, né? E por isso que tá um pouquinho acelerado, né? Tem algumas partes que tipo, que eu cortei, por exemplo, na hora que eu vou fazer as caixinhas, né, pra colocar aí, tipo, quais são as prioridades da semana, quais são os trackings que nós vamos acompanhar essa semana. Eu cortei alguns pedaços porque ia ser só eu rabiscando, né, por muitos períodos, porque eu acho que o que mais demorou nesse setup foi exatamente fazer os contornos das caixinhas. Eu resolvi fazer com com a borda arredondada, né? Porque facilitar não podemos, né? E eu queria que ficasse arredondado para acompanhar também o recorte das colagens que na maioria foram arredondadas, né? Que eu fiz ao longo da página. Então, essa primeira semana de novembro, como o primeiro dia de novembro ele é no sábado, eu resolvi fazer do dia 1º ao dia 9, pegando sábado e domingo e terminando no próximo domingo, que é dia 9, né? Porque eu não queria fazer um spread semanal para 2 dias da semana, que seriam, tipo, dia 1º e dia 2, para ter que fazer outra semana logo em seguida. Então, o que eu fiz foi juntar esses esse spread dessa semana. Então, essa semana tem 9 dias. E eu usei essa régua que tem a ponta arredondada para fazer os cantinhos, ó. Só que aí o que que acontece? Como aqui eu usei uma caneta esferográfica, às vezes ficava uma rebaba de tinta na régua, e aí eu usei esse paninho de crochê que eu tinha aí pra tirar o excesso da régua, pra não manchar. Mesmo assim, deu uma manchada em alguns pedaços, mas tudo sob controle também. Resolvi fazer esses topinhos de marca-texto pra colocar, tipo, os títulos de cada caixinha, né? Então, a primeira caixinha são as prioridades da semana. A segunda caixinha são as rotinas noturnas, rotinas matinais e tarefas semanais. E do lado direito ficaram as anotações e o brain dump, porque ao longo da minha semana eu sempre vou tendo ideias que nem sempre são relevantes. E eu preciso ter um lugar para despejar isso, sabe? Esse meu caderno eu não faço journal nele, então ele não é um lugar de né, de muita escrita no sentido de, pô, despejar meus pensamentos aqui. Mas eu tenho muitas ideias, tipo, durante as lives e durante o dia, então eu preciso ter um lugar para despejar isso, para depois poder meio que filtrar o que que vale a pena investir meu tempo e o que que não vale, sabe? Então, eu coloquei esse brain dump aí no cantinho. E achei que ficou bem bom, assim, no geral. Acaba que, tipo, essa semana, por exemplo, eu coloquei um monte de coisa no meu brain dump, de coisas que eu precisava organizar, tipo, listar tarefas que seriam vinculadas às minhas rotinas matinais, às minhas rotinas noturnas, porque o que que acontece? Eu tô tentando organizar
a minha rotina de meio que fazendo bloco de tempos. Então, por exemplo, pela manhã é o horário que eu vou fazer as minhas tarefas de conteúdo. Eu faço as minhas tarefas de casa, né? As minhas atividades, tipo, preparar almoço, organizar a cozinha, coisas da casa em si. E aí depois eu venho para as minhas atividades que têm a ver com conteúdo. Então, edição de vídeo, edição de live, né? Gravações e tal. Para poder fazer isso tudo pela manhã. Depois eu vou almoçar, né? E vou pra live. A live é na parte da tarde, né? Só que o período da noite, eu não quero ter que mexer com nada referente a conteúdo ou coisas que sejam vinculadas a trabalho. Eu quero que o meu período da noite seja livre para que eu possa fazer atividades pra mim, coisas pra mim, né? Então, o que eu tinha em mente era que a minha rotina matinal fosse vinculada às coisas que eu preciso fazer para que meu dia funcione bem. Então, separar o meu cardápio do dia, deixar tudo separadinho, como que eu vou. O que, que eu vou comer ao longo do dia, porque eu voltei pra dieta essa semana, então Preciso muito definir tudo que eu vou comer ao longo do dia para que eu não caia na besteira de comer, né? De comer merda. Porque a minha meta fitness, gente, de 2025, ela foi de arrasto, assim, muito rápido. E eu acabei engordando ao invés de emagrecendo, que era o plano, né, no início do ano. Então, o que eu pretendia fazer era correr atrás um pouco, pelo menos um pouco, parcialmente, assim, dessa meta no final do ano, pra começar o ano, pelo menos com o pezinho direito, sem ter que perder, tipo, dobro da minha meta inicial do ano de 2025. Então, toda a minha organização de novembro vai ser focada nisso, sabe? Focada em rotinas que me ajudem a ter alimentação saudável, horário de exercícios. E aí, a minha rotina noturna vai ser exatamente para isso. Então, depois da live, eu vou fazer minhas atividades de exercício, tomo meu banho, janto e vou para as minhas leituras. Atualmente estou lendo Alchemized. Eu vi que tava no hype, então eu não consegui me conter, porque tava todo mundo falando bem do livro, e é um livro de fantasia, então eu fiquei super empolgada em ler. E comecei agora. O início, eu confesso que eu tô tendo um pouco de dificuldade de entender tudo e tal, mas estou usando alguns métodos de anotação no livro que estão me ajudando a organizar meus pensamentos. Se vocês quiserem mais sobre isso, me avisem. Ali no cantinho eu fiz uma cagada, não sei se vocês viram, porque intuitivamente eu coloquei que o primeiro dia ali dos meus dailies seria no domingo, que é o 1º de novembro, né? Só que na verdade, 1º de novembro é no sábado. Então eu recortei um pedacinho de papel creme e colei por cima pra poder consertar. E aí, ó, no vídeo nem dá pra perceber. Obviamente, quando eu olho pra página, eu consigo ver, sabe? Mas não ficou uma coisa que vai me incomodar tanto, até porque o papel creme que eu usei é da mesma cor da folha do caderno. Então ficou meio que tudo sob controle. Uma outra coisa que eu queria perguntar pra vocês, eu não sei se vocês têm preferência nesse sentido, e eu quero testar fazer de formas diferentes esse tipo de conteúdo, que eu já vi a galera fazendo sem nenhum voiceover, porque normalmente quando eu faço esse tipo de conteúdo, eu tô assistindo alguma coisa, ouvindo um podcast, ouvindo um audiobook, vendo um vídeo no YouTube ou qualquer coisa assim. Então eu não gosto de gravar esse conteúdo falando ativamente na hora que eu tô fazendo, sabe? Eu acho que até dificulta também na hora de editar. Mas, vocês preferem que o vídeo seja mais longo, com mais detalhes, sem voice-over ou com voice-over? Fiquem à vontade para opinar aí como que vocês preferem que esses conteúdos sejam gravados. Eu pretendo fazer um flip-through de novembro, novembro não, perdão, de outubro, e vai ser exatamente mostrando como que ficou o meu preenchimento daquelas páginas iniciais do planner em outubro, né? Só que eu pretendo fazer depois que esse vídeo sair, porque o mês ainda não acabou, né? Então, eu vou terminar de preencher tudo, vou colocar minhas reflexões do mês, e aí eu volto pra fazer esse tour, digamos assim, né? Com vocês.
Uma outra coisa que eu quero fazer, eu estou fazendo backlog num outro caderno, que é o backlog de mídias do ano de 2025. Como eu falei no vídeo de tour dos meus journals, eu vou deixar aqui linkado se você não viu, que eu mostrei toda a minha jornada, como foi difícil achar um formato que funcionasse pra mim e tal. E eu comprei agora, né? Eu comprei em outubro 3 cadernos, bullet journal mesmo, né? Pra fazer os meus conteúdos. Então, esse vídeo é focado no planner. Então, o planner eu organizei para que ele seja focado nas minhas atividades de produtividade no geral, que são coisas de trabalho, coisas que eu preciso traquear de casa, né? Organizações semanais, minhas tarefas que eu preciso fazer ao longo da semana, tanto da casa quanto do canal e das lives. Então, esse caderno em específico, ele é focado na produtividade, nas minhas ideias para conteúdo, em tudo que eu preciso fazer ativamente para que eu possa atingir todas as minhas metas de curto a longo prazo também. Curto e longo prazo, né? O meu segundo caderno atual é o meu journal. E lá eu faço tudo relacionado à saúde, tanto mental quanto física. Então lá tem o meu tracking de peso, de medidas, as minhas metas relacionadas a isso. Aí os meus journalings mesmo. No meu journal eu faço journal e commonplace. Então eu tenho um código de cores que eu uso para poder colocar o que que é uma entrada de journal, o que que é uma entrada comentando sobre algo que seja relacionado a RPG, algo que seja relacionado a livros que eu estou lendo e tudo isso. Se vocês quiserem ver, me avisem. O caderno em si é o mesmo modelo desse aqui, muda só as cores das capas, tá? Eu comprei cadernos iguais. E o meu terceiro caderno é o meu Media Log, que é um caderno que eu faço simplesmente porque eu gosto de escrever sobre as coisas que eu assisto. Então eu comprei um pra fazer de 2025, mas eu vou fazer um setup pro caderno de 2026 junto com vocês, se vocês quiserem. Só que aí o que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo meio que um backlog das coisas que eu assisti. Eu tenho tudo listado do que eu consumi e tenho várias reviews já escritas, então eu só preciso meio que organizar e fazer esse backlog dentro do meu Media Journal, sabe? É meio insalubre esse plano? Mas não é um projeto também que estou com pressa em, tipo, eu preciso fazer o backlog disso aqui tudo até o final do ano. Não é bem assim, sabe? Só um espaço para eu colocar as minhas opiniões sobre coisas que eu assisti e tal. Até porque eu sou uma pessoa que esquece com muita facilidade, tipo, qual temporada eu parei de qual série e tal. E, obviamente, existem vários aplicativos que podem auxiliar nisso, né? Em você marcar onde que você parou de cada coisa. Mas eu gosto de saber qual foi a opinião da Fernanda, a minha opinião, né, no caso, na época que eu assisti. Então, tipo, meio que a opinião da Fernanda do passado, sabe? Eu gosto de ter esses registros porque eu consigo voltar quando, vamos supor, que daqui um ano sai uma próxima temporada de alguma série que eu assisti em 2025. Então eu posso retornar aqui e olhar o que que eu achei inicialmente da série, se minha opinião mudou, se a minha opinião inicial ela já não vale mais, entendeu? E eu acho muito interessante a gente ter esses registros meio que do amadurecimento das nossas ideias, sabe? De como que a gente se expressa, tanto direcionado ao que a gente pensa e o que a gente sente, né? Também com o reflexo das coisas que a gente consome, né? Então, eu tô com esses 3 cadernos atualmente e provavelmente não, é o setup que eu vou levar pra 2026. O meu planner, eu não vou montar um novo, eu pretendo usar esse caderno que vocês estão vendo até ele acabar. Então, quando a gente chegar em dezembro, eu vou fazer uma capa, meio que tipo uma contracapa, sei lá como é que. Um separador, digamos assim. Pra separar a minha parte de 2025 da parte de 2026. E aí vou fazer um layout de novo journal, né? No meio do livro, não tem problema, no meio do caderno. Porque esse caderno, ele tem 80.
folhas. Então são 160 páginas. Tem muito espaço nele e eu vou usar até acabar. O do Media Journal, eu acho que só com as mídias consumidas de 2025 eu vou encher ele. Então eu já pretendo providenciar um novo Media Journal para 2026. No mesmo formato. Eu pretendo comprar até do mesmo fornecedor para ficar todos no mesmo modelo. Eu gostei muito da qualidade desse caderno, inclusive. A folha, ela é uma folha creme com o pontilhado bem sutil, tanto que na câmera ele fica bem apagadinho e tal. Mas ele auxilia muito na hora de montar os layouts e peço desculpas à minha cabeça que apareceu no vídeo várias vezes. Como eu falei antes, eu usei o caderno quadriculado, mas não funcionou, porque ele tira um pouco a atenção da escrita. Pelo menos esse quadriculado que eu comprei, que era muito escuro, né? E eu achei que esse caderno comporta bastante canetinha também, que eu uso muito. Pretendo investir em canetas de acrílico, mas no momento eu tenho canetinhas à base d'água, normal, né? Essas que estão aparecendo aí na tela. Que são com pontas duplas. Eu gosto muito dessas canetas, inclusive. Elas são com pontas duplas, então de um lado tem ponta fininha e do outro lado é uma ponta brush. E eu uso mais para colorir. Perdão pelo avião passando, vai passar um barulho de avião aí. A ponta brush eu não consigo usar tanto, porque eu não sou muito boa em lettering e tal, mas eu uso ele para colorir e para outras coisas. Eu acabo usando muito a ponta fina para fazer títulos e tal. Fiquem à vontade para sugerir conteúdos que vocês queiram ver, sobre qualquer coisa que eu tenha mencionado. Eu sei que eu falo muito, então se vocês preferirem vídeos sem dublagem por cima, também me avisem que eu posso melhorar. E aí, ó, eu falei que não tinha gostado do verde, eu voltei e passei a caneta preta por cima do calendário todo. Eu acabei não mostrando esse processo, porque eu né, meio que já tinha feito o layout. O que eu fiz foi só passar por cima a caneta preta pra ficar combinando com os demais layouts layouts? Layouts que a gente fez ao longo das outras páginas. Depois eu voltei com o post-it e fiz só a minha abazinha pra indicar novembro. Eu fiz a aba da cor do... A cor predominante não, né? A cor de destaque que eu usei naquele mês, eu usei como aba. Então eu colo ali um pedacinho de papel, eu coloquei esse pedaço preto ali também. E depois eu passo um durex simples para que ela fique mais resistente, né? Porque o papel em si, quando você pega muito na aba, ele vai aderindo, né? Tipo, suor e tal, e ele vai manchando. Quando você coloca o durex, você evita que a aba fique manchando. E esse é o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, não esqueçam de dar o like, seguir o canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu tô tentando trazer um vídeo por semana. E muito obrigada por terem ficado até o final. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo. Tchau.